muitas convenções, aliás, duas muito importantes amanhã. A do PSDB, que deve oficializar o nome do senador Expedito Júnior como candidato ao governo, e do pastor Edésio Fernandes, do PRB, como candidato a vice. Vai ser lá na finca a partir das 9 da manhã. E a outra convenção, que deve ser muito complicada, é a do PT. O PT fez uma pré-convenção na quinta-feira, deu uma briga muito grande. Uma ala do partido queria candidatura própria e queria a senadora Fátima Cleide ao Senado. A outra ala decidiu se aliar ao candidato Assir Gurgas e ao grupo dele, apoiando os senadores os candidatos Gesualdo Pires e Carlos Magno, tirando a Fátima da corrida e deixando só dois nomes importantes do partido nessa coligação. Padre Tom para federal, Lazinho da Fetagro para estadual. E isso causou um grande rolo até agora. A briga está continuando. Eles ficaram nesse domingo, então, tomar a decisão final. Mas está complicado. O PSOL e o PCdoB, Everton, ontem anunciaram que poderiam se aliar ao PT. O PT mandou uma delegação para sentar e acertar os detalhes. E aí, o pessoal do PT fez tantas exigências que o PSOL e o PCdoB caíram fora. Então, não se sabe o que vai acontecer amanhã. Você viu como são as coisas, né? É a situação que o PT ficou. Ele diminuiu, aqui em Rondônia, pelo menos. Eu me lembro, nos anos 80, o PT fazia suas reuniões e convenções e se dirigia para lá numa Kombi, né? Eu me lembro que a Imagem Propaganda, inclusive, fez 2 ou 3 campanhas para o PT, assim, graciosamente, porque a gente achava que, primeiro, o discurso do PT era interessante e tinha que dar uma equilibrada nas forças, né? O MDB, na época, mandava aqui no estado, e aí tinha o pessoal da Arena, aquela coisa toda, o PDS, enfim. Mas a gente tempo do Odair Cordeiro, nosso amigo, nós participamos mesmo. E depois o PT foi crescendo, junto com Lula e Dilma, né, duas eleições em que era difícil você colocar todo mundo nas chapas, né, de tanta gente que tinha. E agora o PT está com dificuldade, não consegue, né, para essa eleição aqui, não está conseguindo formar chapa sozinho de deputado estadual. Estou falando competitiva, né, botar nome qualquer um põe, né? Formar chapa competitiva para deputado estadual, para deputado federal, não consegue garantir a candidatura de uma senadora, não consegue ter um nome de algum peso para governador. Então, olha, o PT tem que se reconstruir aqui no estado. Eu estou falando assim, até de uma forma carinhosa, porque é importante nós termos o discurso do PT. Ele faz um contraponto importantíssimo, né? Mas assim, é lamentável o estado hoje o tamanho que o PT ficou no estado para disputar as eleições. Eu não estou falando de organização, não estou falando nada nem das pessoas que estão aí todas. Tenho grandes amigos do PT, né? Mas o estágio em que chega para disputar as eleições, o PT hoje ainda não sabe para onde vai. E mais, em alguns cantos que ele vai para tentar a coligação, eles não aceitam. Sabe? Há até rejeição. Porque o PT que rejeitava antes, né? Lembra? O PT não aceitava qualquer um. Como é que ficou a candidatura hoje, do governo? Tem alguns que não aceitam o PT. Sem candidato ao governo? Porque vai compor com o Chediak lá do PT. Primeiro o PT ia indicar o jornalista Paulo Benito e aí a Fátima seria o candidato ao Senado. Ao Senado. Aí a cúpula do partido não topou. Aí então esse grupo que foi derrotado lá na pré-convenção se aproximou do PSOL e do PCdoB. Aí o PCdoB indicar o Chediak como candidato ao governo com Paulo Benito de vice. Mas aí na hora não houve acordo. Não houve essa composição. Nada, não está nada ainda acertado. O que se sabe é que amanhã a coisa vai esquentar lá. Do outro lado, o oceano do Expedito é bem mais azul, né? O Expedito está tranquilo. A escolha do pastor Edésio, se você levar em conta a pesquisa, e eu vou dizer isso por quê, Benê? O pastor Edésio tinha uma boa performance na candidatura ao Senado. Tinha. Uma boa performance. Na pesquisa que eu vi, que é diferente da tua, boa performance. Em algumas cidades lá brigando com o segundo, próximo, com o doutor Confúcio lidera, mas no segundo voto, e o segundo voto é uma indefinição. Perfeito, né? Nós já tivemos o fenômeno do segundo voto com a Fátima Cleide no passado, que acabou sendo o primeiro voto, né? E não faz muito tempo. E o Edésio tinha muita possibilidade, pela força que tem, pela presença e o debate, de encostar no segundo voto.
Ele sendo um candidato a vice, fortalece E as muito a chapa comunidades evangélicas, elas se unem nessa hora, né? fortalece muito a chapa do Expedito. Mais ainda, porque já estava bem, né? Considerando a sua performance na pesquisa. Então, o PSDB navega mais tranquilo, né? Nesse momento. Pode ser assim. E na verdade foi o seguinte, o que aconteceu aí? Havia uma orientação da Nacional do PRB, cujo presidente aqui no estado é o deputado federal Lindomar Garçom, de sair com uma candidatura majoritária. O PRB, por ordens lá de Brasília, através do seu presidente Marcos Pereira, o PRB teria que obrigatoriamente sair com a candidatura majoritária. Mas teria que buscar o melhor caminho para a eleição do deputado federal também. Para garantir essa eleição, mais importante até do que o majoritário. E vocês sabem que é importante você ter uma bancada federal. É muito mais importante para o partido em nível nacional ter um deputado federal do que ter um governador. Mas a matemática é cruel com eles, a não ser que a performance do deputado Garçom seja muito boa, e ele torce para isso, claro, porque ali ele compõe agora numa chapa que tem a Mariana Carvalho, muito provável a primeira colocada, vai se eleger, e o Expedito Neto. Então a expectativa é que essa nominata consiga eleger 3 deputados federais. Não é fácil. O que eu quero dizer é, eu não conheço ninguém que saiba fazer conta melhor que o Garçom. Não conheço. Perfeito. Impressionante. Para eleição. Mas não estou falando nada equivocado. Não, você está perfeito. O que eu quero dizer é que nos outros caminhos que ele tinha, fazia um e mais um, fazia um sem chance de fazer o segundo. E o terceiro, ou fazia então, nem 2 pensar. sem chance de fazer o terceiro. Perfeito. E no Expedito faz 2 com chance de fazer o terceiro. Perfeito. Essa Chance maneira, concreta. o cálculo é correto. E mais, e o Garçom trabalha, ele não quer ser o terceiro, não. Trabalha para ser o segundo. Para ser o segundo. Mais para ser o votado. segundo. Aliás, ele trabalha para ser o primeiro. E o PSDB e o DEM vem com a nominata forte. Vem o Garçom, vem o Expedito Neto, vem a Mariana, vem o Lucas Folador, lá de Ariquemes, e vem a dona Ieda Chaves, primeira-dama de Porto Velho. Ou seja, é uma nominata respeitável. Para captar votos, para eleger pelo menos 3. Com um candidato a governador que vai fazer muito voto. Também. E com um candidato a presidente que terá o maior tempo de exposição, que vai fazer muito voto. E o Expedito também vai ter mais tempo de televisão aqui do que o MDB. Do que os demais. Pela soma com o DEM e com o PSD. Então a maneira como quem é que foi hoje quem decidiu toda essa situação do pastor Edésio? É que todo mundo queria o Garçom. Todos. Ele passou a ser a noiva dessa eleição. Todos os partidos queriam puxá-lo para si e ele acabou optando. Isso ele me contou. Obviamente isso é uma decisão muito pessoal. Vocês sabem da minha amizade com ele. Mas é uma decisão que é dele, porque afinal, eu nem se eu fosse perguntado, eu não responderia, porque eu não quero ser o responsável eventualmente pelo infortúnio de ninguém. Isso é uma decisão muito, muito difícil de ser tomada. E aí, quando eu só fui comunicado ontem, em meio ao programa, que nós estamos juntos, olha, o caminho quando chegou o pastor Edésio aqui, né, a decisão final do partido. Então foi isso. Agora, na verdade, todos os candidatos, agora falando de governo, todos os candidatos, nesse momento, estão no páreo, estão brigando. Se você conversar com a Cir Gurgas, ele está entusiasmadíssimo com o que aconteceu até aqui, para buscar. O Maurão de Carvalho teve uma injeção muito grande agora essa semana, porque está vendo lá o Confúcio Moura, com a sua equipe, trabalhando junto com a equipe do Raup e do Maurão. Também estão aí juntando as forças para partir para a eleição. Então, que não se subestime também o Maurão. Né? O Expedito hoje sai com alguma vantagem, né? As pesquisas têm mostrado isso, mas assim, na eleição para prefeito, quem é que apostava nessa altura dos acontecimentos que o Hildon Chaves seria o candidato? Né? E o terceiro... Não se apostava, nem queria para o segundo turno. Então, assim, todo mundo nesse momento está no páreo, brigando. O Acir também. Acabei de falar no Acir, sabia? Acabei de falar no Acir. Eu não ouvi o Acir, eu ouvi tu falar no Maurão. Pode dormir, cara. Dormir o pé. O Gomes tá mandando o seguinte recado. Sou o Gomes, estou aqui ligado no programa. Manda um abraço para nós. Né? Meus pais Maurício e Antônia, do bairro Eletronorte, estão nos acompanhando. Luiz Carrati, do Centro. Grande abraço a todos neste que é o melhor programa de comunicação do Estado. Valeu, Luiz. Um abraço, queridão. Senhor? Uma outra coisa que está se falando muito, presidente, é que nessa eleição, a renovação na Assembleia Legislativa vai ser bem menor do que foi na eleição passada.
Na eleição passada, em função daqueles rolos todos que houve, escândalos e tal, a renovação chegou a perto de 70%. E dessa vez, os cálculos que têm se feito é que talvez não chegue nem a 40%. Por quê? Porque essa legislatura deu uma melhorada na imagem da Assembleia. Vamos ver se as urnas vão trazer... Escreva o que eu estou dizendo. Vamos ter uma grande reeleição. Vamos ter no Brasil, e já falei isso no rádio outro dia, no Brasil inteiro, lamentavelmente, nós vamos ter a volta de grande parte dos deputados e senadores que estão lá. Especialmente em função do tempo da campanha eleitoral. E também por causa da distribuição do chamado fundo partidário. Perfeito. O patrocínio é só deles, não tem patrocínio. Ninguém entrou naquela vaquinha para doar, isso não existe, isso é uma ilusão. O empresário hoje está fugindo. Isso é uma ilusão. Fundo partidário distribui eminentemente e prioritariamente para quem? Para quem já está no poder. Para quem tem mandato. Ora. Então, os deputados que se elegeram quebrados ou sem dinheiro nenhum na eleição passada, hoje estão nadando de braçada, cheio de deputados e senadores. Olha, falar no Senado... O fundo partidário. Olha só a turma que nós temos de senadores, Everton. Rapaz, ninguém faz das coisas por acaso. Não faz, olha não só. faz. Sabem jogar xadrez. Candidatos ao Senado: Confúcio Moura, Valdir Raup, Gesualdo Pires, Marcos Rogério, professor Aloysio Vidal, Carlos Magno. Uma bela briga, olha. Rapaz, vai ser a briga mais acirrada. Exatamente, acho que vai ser a maior pauleira da eleição.